Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: Se te mostras fraco, pouca é a tua força. E vamos ao miolo da leitura nesse entendimento que está descrito em Provérbios, capítulo 24, verso 10. E vejamos o que está descrito nessa evidência. Se te mostra fraco, pouca é a tua força. Provérbios 24, verso 10, que é justamente o que está descrito, o título da mensagem. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E é nessa palavra que nós vamos meditar, amados de Deus. Nos dias da angústia, nos dias da adversidade, a única coisa que nos dá força é nos aproximarmos de Deus, é viver a prática da oração. Se não existir essas virtudes, essas atitudes na vida de um cristão, sempre a tua força será pequena. Mas se você resiste ao desejo da carne, que é te colocar em depressão, te colocar em uma cama, fazer com que você fique pensando só nos problemas, nas adversidades que nos sobrevêm e vêm sobre a vida de todos, se você se prostrar diante dos problemas e fazer isso, a tua força sempre será pequena. E somente os fortes que vencem, os que resistem às tentações, o que resiste os dias maus e se mantém em Deus, somente esses verão vitórias na sua vida. E essa é uma condição que todos nós temos, de resistir à vontade da carne, que é nos prostrar diante dos problemas, viver reclamando, murmurando, lamentando. A carne de todo mundo tem isso, mas todos nós podemos nos mostrar forte diante das tribulações que nos sobrevêm, seja ela na área financeira, na vida sentimental, na família, na saúde, nas perseguições, nas injúrias, nos açoites, como até Paulo sofreu por causa do Evangelho, mas ele se mostrou forte e até animou os discípulos com as palavras, após ter sido açoitado, ou seja, perseguido. O açoite foi o resultado da perseguição que ele teve. Foi preso, foi humilhado. Então, amados de Deus, nos momentos difíceis, nas angústias, no dia da angústia, nós temos que nos mostrar forte. Como Paulo e Silas, que estavam presos na cadeia, na prisão. E qual foi a atitude desses homens? Cantavam louvores a Deus, oravam e cantavam louvores a Deus. Essas atitudes são atitudes de quem é forte. Não é uma atitude de quem é covarde. Quem é covarde desiste da caminhada da fé por conta da palavra, porque a graça de Deus é uma pedra de tropeço
para os religiosos. Como Cristo. Cristo foi a pedra que os construtores rejeitaram, né? A pedra principal, a pedra angular, a graça de Deus, é uma pedra no sapato, por assim dizer, da religião. Porque a graça de Deus faz com que todo o ensino religioso caia por terra, porque não se sustenta. É uma mentira o que é pregado lá. Campanhas, sacrifícios, correntes. Jesus não ensinou nada disso. Nada disso. Para que um filho de Deus seja bem-aventurado. Mas o Evangelho diz que se nós nos mostrarmos fracos, pouca é a nossa força. Então, nós temos que reagir diante dos problemas. E surge que nos sobrevém. Vejamos a próxima evidência que está descrita em Mateus, palavras do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10, verso 36. Diante dessa situação, nós temos que nos mostrar fortes, firmes, inabaláveis na obra do Senhor. Mateus, capítulo 10, verso 36. Vamos a essa evidência. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 36. E assim diz: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E meditando um pouco mais, existe os inimigos do homem, que é o nosso homem interior, o nosso espírito, outras carnes, literalmente, isso dentro da nossa própria casa, família, que às vezes entra em desacordo com a doutrina da graça, com a palavra que pregamos, e muitos membros do corpo de Cristo dão esse testemunho. Olha, o meu filho não é a favor, ele não acredita, pastor, na graça de Deus. A gente fala, a gente ensina, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Ou seja, inimigos do homem espiritual, porque você se alimentando da palavra da graça, o teu homem espiritual ele cresce. E ele, automaticamente, essa pessoa se mantém determinada nas coisas de Deus. E isso incomoda quem está na carne, quem é carnal, quem está nas trevas, na escuridão do desconhecimento. Enquanto Deus não revela a graça de Deus, a pessoa está na escuridão do entendimento, né? Ela não entende que através de Cristo Jesus, através do sangue dele, todos nós fomos purificados e podemos dizer que não temos pecado. Que através da cruz de Cristo todos nós já estamos salvos por intermédio da purificação dos pecados. Automaticamente o nosso espírito está limpo da condenação da lei. Então, amado de Deus, diante de familiares que vai contra a doutrina, jamais devemos nos portar pessoas que aceitam a opinião deles, sendo que nós somos os conhecedores da verdade. Então são eles que têm que se submeter à verdade, e não você, mãe, pai, ser cúmplice, dos desejos infrutíferos dos filhos, do parente, do amigo, ao ponto de serem ousados em dizer: eu não sei por que você vai nessa igreja tão longe, com tanta igreja aqui perto. Então quem está nas trevas e não conhece a graça de Deus, não tem entendimento, não há proveito nenhum nas suas palavras. Então eles, por mais que sejam familiares e ainda o queridinho do papai ou da mamãe, porque tem muitos
Pais e mães que bajulam seus filhos ao ponto, de fazer a vontade do filho. Isso acontece muito. Em vez de honrar a Deus, o Criador que deu todas as coisas, deu filho, deu bens, deu casa, deu tudo, porque deu saúde, para trabalhar. Então, com saúde nós conquistamos. E quem é o Senhor que nos conduz em saúde? Deus. Então, amados de Deus, muitos pais, familiares honram mais os seus filhos do que a Deus. E como Jesus mesmo disse, se alguém amar filho, ou filha, ou esposa, ou nora, seja quem for, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, automaticamente, perde, os benefícios, as promessas de Deus, acabam não tomando posse, passando uma vida em branco neste mundo, em vez de reinar em vida, ralando em vida. E quem está forte nas coisas de Deus, no reino de Deus, ele não rala em vida. Ele reina em vida ainda que os dias sejam maus. E mais um outro entendimento aqui, nessa leitura de Jesus, que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso se remete também, amado, ao nosso corpo carnal. E quando Jesus fala o inimigo do homem, está falando do homem interior, que até Paulo prega. Num tocante ao homem interior, eu tenho prazer nas leis de Deus. Mas percebo que nos meus membros há uma luta do homem exterior, que é esse corpo de carne, que é a casa do nosso espírito. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então veja que também podemos entender esse corpo. Ele é o maior de todos os inimigos, porque é ele que ele apresenta, melhor dizendo, a tristeza, a angústia, o medo, a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã, o que eu vou fazer, com tantas coisas para resolver, com tantas contas para pagar, com tantas dívidas. Veja que sempre a nossa natureza humana, ela sempre nos apresenta as dificuldades. E a palavra de Deus, o que é que ela nos apresenta? Deus proverá. Jamais vi injusto mendigar o pão. Deus levanta do monturo o necessitado e o faz assentar ao lado dos príncipes. Então veja que guerra, que conflito que há. A carne querendo te causar preocupação e o Espírito querendo trazer paz para o seu coração com as palavras de promessas de Deus. Então, no tocante ao homem interior, quando ele tem prazer nas leis de Deus, quando ele se mostra forte, esse prazer que ele tem nas leis de Deus, ele põe em prática através da meditação, lendo e meditando nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Então, o homem interior que está forte e que temos que nos mostrar forte, mesmo com essa carne que quer te prostrar, esse homem interior se reveste do poder de Deus que está nas palavras, que está nas promessas. Recebo, que eu não vou mendigar o pão. Recebo em nome do Senhor Jesus Cristo que tudo haverá livramento. Em tudo que eu preciso, Deus vai prover. Deus proverá. Deus proverá. É o caso de Abraão, Quando Deus pediu seu filho como sacrifício para experimentar o coração de Abraão, em todo o tempo ele dizia: Deus proverá. Deus proverá o livramento que eu preciso, porque o coração dele certamente estava angustiado de sacrificar o próprio filho. Mas em todo o tempo ele dizia: Deus proverá. E de tanto ele falar, Deus proveu. Proveu um animal para o sacrifício, absolvendo o seu filho, porque Deus queria provar o coração. Então, amados de Deus,
Se te mostra fraco, pouca é a tua força. Mas se no tocante ao homem interior nós temos prazer na lei de Deus, então temos que viver pelo homem interior, e não dando ouvido às negatividades da sua carne, que quer te prostrar, em especial nos dias de busca a Deus. Como diz lá em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Não deixemos de congregar, então vamos congregar, porque o meu espírito ele tem prazer nas leis de Deus, então eu vou fazer a vontade do meu espírito, que está em comunhão com a palavra. E essa é a palavra do nosso Deus para o nosso coração, para que você se mantenha firme na senda da vida, no reino de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se te mostra fraco, pouca é a tua força, e com pouca força ninguém vence nada, mas com força, com determinação e com foco, nós vencemos tudo e nos mantemos inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, que é o desejo de Deus. Agrada-te do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos do seu amigo Pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima! Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.